Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast Pode Dar Voz. Eu me chamo Caio Victor, tenho 20 anos de idade, sou TEA de nível 1 de suporte e hoje estamos aqui com a nossa convidada, ela que é voz de princesa, a Itauana Ciribelli. Ela é cantora, atriz, dubladora e a voz brasileira de canções da Cinderela e de High School Music. Mas além do brilho dos palcos, ela é também autista e superdotada. Seja bem-vinda, Itauana Ciribelli. Olá, muito obrigada pelo convite e um beijo especial para todos os ouvintes do Pode Dar Voz e eu espero que a gente tenha um momento bem agradável juntos aqui hoje. Você participou da 4ª edição do programa Fama da Globo. Como foi a experiência de estar num reality show? Naquela época você já sentia que sua forma de ver e viver o mundo era diferente? Com toda certeza. Então, viver um reality show é uma experiência. Eu vou tentar explicar para vocês, certo? Primeiro que eu morei na mesma casa do Big Brother, né? Então, né, nem todo mundo sabe que é a mesma casa do Fama. E, de repente, você está numa casa com 14 pessoas, um banheiro, rodeada de câmeras, sem conseguir falar com o mundo lá fora. E toda semana uma pessoa sai. Então, assim, eu tive uma preparação antes de ir para o programa que eu não sabia que era uma preparação, porque eu sempre tive, como todos nós autistas, eu tenho o que chama nas nossas manias, né? Então, dormir só no escuro, com o travesseiro certo, com o cheirinho não sei das quantas, todas essas coisas que se não fosse assim eu não conseguia. Mas eu tive um trabalho que eu fui convidada assim do nada para dar aula de inglês pelo Senac em Guaramiranga e fiquei uns 3 meses numa casa com professores. E eu ficava, meu Deus, por que eu tô passando por isso, gente? Ai, foi assim, foi tipo muito difícil de convivência. E logo em seguida os alunos me incentivaram a me inscrever no Fama, porque eu cantava. Mas eu não era cantora profissional, eu cantava bem no teatro, então eu acabei passando no programa. E aí foram 14 pessoas. Um banheiro só. A mesma rotina para todo mundo. Às vezes tinha que ser 3 pessoas tomando banho de biquíni, com 4 escovando o dente, porque tinha que começar as aulas e todas essas partes do reality show mesmo. E nós ficamos todos muito amigos, porque a gente se agarrou, né? Tipo, ninguém solta a mão de ninguém aqui dentro. E o curioso é que quando saía uma pessoa, parecia que tinha aberto um buraco negro e a pessoa tinha sido sugada pelas galáxias e a gente nunca mais ia ver a pessoa. Então era tipo assim, um desespero. A gente não tinha consciência de que era um programa. A gente, tipo assim, todo mundo mergulhava nisso. E você perguntou se eu já tinha consciência que eu era diferente ou estranha? Com certeza, sempre fui. Eu era considerada bem infantilizada. Eu usava maresquinha, mesmo tendo 24 para 25 anos, passava o dia desenhando, desenhava todo mundo. Mas, como eu tenho uma personalidade mais doce, mais meiga, mais fofinha, então eu era a pessoa esquisita, sempre foi a esquisita, mais agradável. Então, passava. Eu tive problemas de comunicação, obviamente, mas a gente conseguia resolver. Tanto que todos nós do Fama, nós somos muito amigos até hoje. Já faz 25 anos. 26 ia fazer, né? Foi 2005. Nós somos todos muito... 21. Nós somos todos muito amigos. A gente tem um grupo, a gente se fala todo dia. E quando eu saí desse programa, gente, eu olhava assim... Já é meio complicado a gente essa questão de interação com estranhos, né? Mas aí eu saí do programa, todo mundo conhecia, todo mundo queria pegar, todo mundo queria abraçar. E aí eu olhava, meu Deus, carros, pessoas, assim. Ficar reclusa, eu fiquei acho que mais de 3 meses trancada dentro da casa, né? Então foi uma adaptação muito difícil. Mas foi uma experiência, assim, dessas que indescritíveis. Indescritíveis. E posso dizer que também me ajudou muito a trabalhar essa questão do masking, essa questão do que o pessoal diz, você nem parece autista, né? Não sabe o custo que é e o tanto que a gente trabalha e que a gente conquista conseguir ter essa aparência mais sociável, né?
É isso. E Tauan, sabemos que você canta ópera, dubla personagem da Disney e atua. Como sua cabeça lida com tantas habilidades diferentes ao mesmo tempo? Você acha que o seu hiperfoco ajuda com isso? Ajuda. Acho que, eu não sei como é com vocês, mas sempre que eu tenho um hiperfoco, eu quero saber tudo sobre o que me interessa, tudo. Então, por exemplo, idiomas, né? Eu tive hiperfoco em idiomas no final da infância. E aí eu aprendi a falar inglês, eu desenvolvi um método próprio, porque minha família não queria me colocar num curso. E na época eu dizia que eu ia casar com Michael Jackson. E eu precisava falar inglês. Então, eu desenvolvi meu próprio método para aprender a falar inglês e aprendi rapidamente no final da infância, eu já falava inglês fluente. E aí depois, desenho, escultura, pintura, todas essas questões artísticas eu tenho muita facilidade de aprender, né? Confeitaria, teve uma época que eu tive hiperfoco na confeitaria. E aí eu aprendi a fazer esculturas florais, assim, extremamente profissionais. Todos os doces, todas as modelagens, tudo que você puder imaginar, eu aprendi. Aí comprei todo o equipamento. Aí vai, mais uma coisa. Aí daqui a pouco, tá bom, eu quero aprender outra coisa, crochê. Aí você vai na minha casa, tem um armário inteiro com todas as linhas, todas as coisas. Que eu adoro cores também, né? Tenho essa questão de. Eu enxergo mais cores do que eu percebo que a maior parte das pessoas enxerga. Então, é tudo categorizado assim, as linhas, as cores, assim, eu olho, eu abro, e, tipo assim, me dá uma alegria olhar para aquelas coisas coloridas. Aí aprendi a fazer amigurumi, fazer bonequinho, fazer não sei o quê, fazer aquilo. Então, todas as coisas que eu tenho interesse, eu mergulho até eu esgotar a possibilidade de conhecimento que eu possa ter sobre aquele assunto. Aí, assim, em algum momento eu vou querer outra coisa, é sempre assim, né? E aí o desafio é, eu poderia viver profissionalmente, ganhar dinheiro com todas essas questões, mas acaba tendo tantas coisas que eu poderia fazer que acabo não. Às vezes, uma pessoa que faz uma atividade só, sem tanto aprofundamento, consegue viver profissionalmente de uma forma muito mais efetiva do que essa coisa mais espalhada, né? Então é um grande desafio para mim focar. A música é uma coisa que eu percebo que me dá muitas oportunidades mais diretas, então é o que eu atualmente mais trabalho com voz e música, e eu estudei muito todas as técnicas que você puder imaginar, de ópera, de teatro musical, de belting, de técnicas vocais, técnicas de respiração. Eu fui para Nova York estudar com Bob McFerrin, aquele que faz Don't worry, be happy. Então eu estudei interpretação e improvisação vocal com ele, porque tudo para mim era muito certinho, então eu tinha que aprender a improvisar. Então a música acaba me dando uma abertura mais rápida de investimento profissional. Mas também tem a atuação, que é o que eu mais gosto de fazer, né? E direção, e a dublagem, que é a minha paixão, assim. Eu amo tanto dublar como dirigir, né? Mas eu sempre tenho um novo hiperfoco e um novo foco de estudo. E agora, atualmente, são os transtornos de personalidade e que eu precisei estudar para me defender, né? Pra gente aprender a... Sim. E aconselho todo mundo que é autista, por favor, estudem sobre transtornos de personalidade para poder conseguir perceber os padrões e não permitir que pessoas com esses transtornos se aproximem da gente, né? Então, assim, eu gostaria, o hiperfoco faz muito parte da minha personalidade e eu gostaria de conseguir unir todos esses conhecimentos para que eles pudessem trazer algo mais profissional e financeiro para minha vida. Eu sou fã da dublagem brasileira, eu tenho muitos dubladores favoritos. Se eu pudesse citar três, eu citava o William Bezerra, que é o dublador do Bob Esponja. Muito ele é maravilhoso. Eu assisti Bob Esponja muito quando era criança. E eu não sabia quem era esse cara que tava dublando. E eu sou muito fã também do Mauro Ramos, que substituiu o Bussunda, né? E quando eu vi o Shrek, eu notei assim, que voz é essa? Cadê o antigo? Aí depois eu fui perceber que ele morreu. O Bussunda foi a voz original do Shrek. Sim. Eu era fã. E o terceiro que eu queria citar aqui era o Cláudio Galvão. Ai, é meu amigo, Cláudio Galvão. O próximo que ia ser ele, né? Vamos botar aí. O Cláudio Galvão, vou passar seu contato pro pessoal, viu? Vamos botar o Cláudio Galvão no próximo podcast. Vamos nós.
No seriado A Floricultura da Nana, da Disney, você era a protagonista. Como era a rotina de gravação? Para a pessoa neurodivergente, a rotina de um set de filmagem pode ser puxada. Como você lidava com isso? Eu amo profundamente estúdio. Tanto estúdio de dublagem, estúdio de gravação de música, estúdio de TV. Então, é um lugar que eu me sinto muito em casa, tanto no teatro, nos palcos do teatro, como no estúdio. Então, eu me sentia muito confortável. É bastante puxado, porque você sai do hotel, né? Normalmente eu morava em Buenos Aires nessa época, que as gravações da Disney, de todos os programas da Disney América Latina eram em Buenos Aires. Então, a gente sai tipo 5:30 da manhã do hotel e volta 9, 10 horas da noite. É o dia inteiro gravando e quando você volta, você janta e você vai decorar o texto do dia seguinte. Então, por isso que a gente grava em temporadas. Eu passava 4 meses, 5 meses em Buenos Aires, depois eu voltava para o Brasil e ficava um tempo para descansar e um tempo para pegar um próximo trabalho, né? E a próxima temporada normalmente seria gravada no outro ano. Mas, como eu gosto muito, eu me sentia muito feliz de estar gravando. Imagina, assim, minha profissão era pegar uma máquina de bolinha de sabão, que a chuva do meu programa era bolinha de sabão, e ficar brincando com bolinha de sabão, jogando aquelas bolinhas coloridas, dançando. Tem um ator que é um bonequeiro, né? Que é um titiriteiro, que fazia um boneco e a gente tinha uma amizade muito profunda. Então, era algo. E os atores do programa, nós somos melhores amigos até hoje, né? Também. Então, eu tenho essa sorte, ou talvez uma habilidade desenvolvida também, junto com a sorte, de manter amizades a longo prazo, né? De perceber as pessoas que valem a pena ficar na nossa vida e conquistar essa relação de longo prazo. Então, era muito cansativo, era muito puxado. O que eu tinha que sacrificar? Eu não conseguia ir para os eventos, que às vezes tinha festas, às vezes tinha comemorações, tinha jantares, e muitas vezes esses jantares, essas festas, elas eram para mim, que era protagonista, era importante que eu estivesse. Mas eu não tinha condições, não tinha energia. Nessa época eu não sabia que eu era autista, e eu achava que não tinha problema eu faltar. Se todo mundo fosse, qual era o problema de eu não ir, né? Mas depois que eu fui entender que as pessoas ficavam muito frustradas quando eu não ia. Mas de fato eu não tinha condições. Então, às vezes, obviamente, se eu passava a semana inteira gravando e no sábado estudando coreografia, no domingo eu passava o dia de shutdown. Eu dormia o dia inteiro, né? E às vezes acordava só à noite para fazer alguma coisa, para estudar, para dar uma volta na cidade. Mas, como é algo que eu gosto muito, não me desgasta. Só eu tenho que recuperar energia, né? De gasta nesse processo. Sim, é realmente muito puxado, né? Mas quando é pra gravar filme de 2 horas, né? 2 horas e meia. Às vezes a Disney quer isso, aí depois, não, vamos cancelar isso aqui. Às vezes a Disney quer isso, daí depois quer aquilo. E é realmente muito puxado mesmo. E a segunda temporada eu tava grávida. Eu gravei na gravidez inteira, até o 8º mês. E a gente fazia coreografia também. Então eu cheguei a passar mal em alguns momentos. De tentar forçar, de não perceber, né? Que a gente também, quando tá empolgado, não percebe que quando chegou o limite físico. E aí eu acabei chegando no limite físico em alguns momentos e sem avisar pra produção, né? Que eu não tinha percebido que eu tava chegando no meu limite. E aí, no caso, como eu não sabia que eu era autista, eu ficava frustrada de não ter conseguido dar além do que eu estava dando, né? Mas essas questões da gente mesmo, de não conseguir perceber os sinais antecipadamente de que você tá cansando, você tá com sede, você tá com sono. Eu tenho essa questão de não perceber. Hoje eu tenho que estudar muito com autoconhecimento para eu ter os sinais, perceber os sinais antecipadamente, para evitar entrar numa crise, esse tipo de coisa. Mas na época eu não tinha esse conhecimento, então acabava acontecendo umas estafazinhas. Muita gente vê o sucesso, mas não vê os bastidores. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na carreira antes mesmo de saber sobre o seu diagnóstico? Maior desafio na minha carreira.
Eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida, profissionalmente, pelo fato de eu ter conseguido realizar todos os meus sonhos. E isso, além da minha personalidade, das questões minhas, eu digo que as características do autismo me ajudaram. A gente tem muito prejuízo, muitas questões de adaptação que a gente precisa e o mundo não dá pra gente, mas a rigidez cognitiva me ajudou a não dar ouvido para as pessoas quando elas diziam que eu não ia conseguir. Então a pessoa falava, então Ana, isso é impossível, você é doidinha, não sei o que. E na minha cabeça eu dizia, zoada, sabe o quê? Sabe de nada, tenho certeza que vai dar certo, né? Então isso não foi um problema. A questão também da disciplina, do foco, do hiperfoco, me fazer, o que eu preciso? Eu preciso saber disso, então vamos lá. Essa questão de eu ter a coragem de, o sincericídio, a falta de noção, de chegar e como eu sabia exatamente o que eu queria, e eu tinha todo o passo a passo construído na minha cabeça do que eu queria fazer. Quando eu percebia, onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que encontrar com fulano, cicrano. Eu chegava no diretor, não sei de onde, dizia, olá, tudo bem? Meu nome é Tauana, o meu sonho é esse. Você quer me dar uma oportunidade de fazer um teste? Então eu sempre tive essa cara de pau, né, que a pessoa pode dizer que é uma sem noção de alguma pessoa sem tato, né, por questão do autismo, mas isso me ajudou. Então, essas coisas não foram uma barreira, porque eu consegui, de fato, realizar todos os meus sonhos de criança, sendo adulta. O meu principal desafio, eu acredito que foram as crises de shutdown, que eu tenho bem mais shutdown do que meltdown. Então, várias vezes eu terminava um trabalho e eu ficava um mês inteiro paralisada. E aí eu tinha que administrar o dinheiro para os meses que eu estava funcional e o período que eu não estava funcional. Então, isso foi um grande desafio que, na época que eu não tinha filhos, eu conseguia me organizar direitinho. Então, eu acabei, de certa forma, conseguindo administrar questões que faltavam na minha vida, usando talvez as características das habilidades. Como, por exemplo, eu tenho um grande problema de atividade de vida diária. Para mim é uma questão seríssima. As pessoas acham que é bobagem, mas para mim é uma questão muito, muito, muito difícil. Então, o que eu fazia? Eu morava em hotel. Eu conseguia trabalhos que me faziam morar em hotel. Porque eu não precisava me preocupar com isso, porque eu não seria capaz de fazer isso. Ou em pensão, ou na casa de alguém, né? Então, todo esse tipo de coisa que eu tinha que adaptar para conseguir funcionar no mundo e conseguir o suporte necessário que eu sempre precisei, mas na minha cabeça eu ficava buscando a forma de conseguir funcionar, né? E aí as questões das crises existenciais e da falta de propósito em certas questões foram um grande empecilho profissional, porque eu só queria fazer o que eu achava que fazia sentido. Então, se alguém me chamasse para um trabalho, mesmo que fosse um filme, como me chamaram uma vez fazer um filme com atores famosos, e eu tinha que aparecer de lingerie. E na minha cabeça, como eu queria trabalhar com crianças, e eu sempre quis um universo lúdico, porque eu sou uma pessoa muito lúdica, aquilo não fazia sentido. Então, eram oportunidades que eu nem cogitava, mesmo que isso fosse ser muito importante. E fosse ser uma cena de calcinha e sutiã que não teria problemas para a maior parte das atrizes. Então, isso acabava me limitando como artista, ou trabalhos que eu achava que não faziam sentido, do tipo, a Record me chamou para fazer um teste e eu não gostei do material do teste, então eu não fui. Você recusou a Record, então, né? Então, assim, certas coisas que que hoje eu percebo, né, eu digo, ok, vamos lá. Mas de tudo tem que fazer sentido. Se não faz sentido, eu não vou fazer. E o mundo, né, a gente também tem que ter a nossa parcela de adaptação, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura que é difícil ser natural pra gente, mas a gente, de uma forma inteligente e com ajuda e com suporte, a gente consegue ir dançando nessa dança da vida. Desde que as nossas características sejam respeitadas, né? Sim, com certeza. Como era para você o ambiente dos palcos e da TV? Você sentia que precisava fazer muito esforço social para se encaixar?
eu não tinha muito essa noção, não. O que eu percebia desde criança, eu achava... Gente, isso é horrível, mas eu vou ser sincericida. Eu achava as pessoas muito bobas. Então, eu era uma criança que olhava e dizia: adultos não sabem de nada, meu Deus. Como é que essa pessoa tá fazendo isso? Essa professora tá me mandando ligar pontinho. Eu não acredito que eu tô saindo de casa pra isso. Aquele ali usa chupeta. Pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Então, eu era esse tipo de criança. E na adolescência, eu pensava: gente, será que eu sou uma pessoa arrogante? Porque se eu acho que todo mundo é meio bobo, quer dizer que eu me acho muito maior. Então, eu sou arrogante. Então, pera, calma, vamos analisar. Então, eu tinha sempre esses questionamentos, essas filosofias, milhares de perguntas e nenhuma resposta. Então, durante a adolescência, por exemplo, eu não conseguia ter amigos na escola porque eu não tinha nenhum interesse em comum com as pessoas da escola. As meninas só queriam saber de se agarrar com os meninos, os meninos só queriam saber de futebol, e a gente não conseguia manter uma conversa profunda. Ninguém queria saber de idiomas, de filosofia, de arte, de coisas que pra mim eram fundamentais pra gente poder conversar. Então eu não conseguia interagir com pessoas da minha idade, né? E acabava ficando só com as crianças, que eram pessoas que estavam abertas para o meu mundo mágico e lúdico. Então, na minha cabeça, eu não tinha problemas de interação. Na minha cabeça, as pessoas que eram estranhas, entendeu? E aí, quem eu conseguia conversar, às vezes e normalmente adultos, né? Tipo, uma psiquiatra, um professor, alguém que sentava comigo e a gente conseguia ter conversas que eu achava interessantes. Ou na arte mesmo. Ou então eu preenchia o meu tempo organizando eventos. Do tipo, alugando um teatro e fazendo uma apresentação artística e cobrando ingresso, isso com 12 anos de idade. Então, eu não tinha essa percepção. Eu só achava realmente que o mundo era muito esquisito, que eu era extraterrestre e que as pessoas eram muito estranhas. Era o inverso, né? Mas tudo bem. Você descobriu o autismo e as outras habilidades tardiamente. O que passou pela sua cabeça quando você recebeu o diagnóstico? Foi um alívio ou foi um susto? Foi um alívio, com toda certeza. Primeiro foi, puxa, eu não sou extraterrestre. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque quando eu tinha 8 anos, eu escrevi minha autobiografia, que se chamava A Garota da Estrela Azul. E dizia: era uma vez uma menina que foi trocada na maternidade intergaláctica, porque os seus pais viviam no mundo da lua. E começava assim, né? Até decorei. Então eu tinha essa sensação de não ser desse planeta e de tudo ser muito esquisito. E aí, quando eu comecei a investigação do meu filho, de 15 anos, e estando junto, ele começava a falar as questões e dizia: mas eu sou assim, mas eu sou isso. Aí ele olhou e falou: então, manga não nasce de goiabeira, né? É genético, vamos fazer uma avaliação também. E aí saímos os dois laudados de lá, né? E isso foi o que salvou a minha vida. Porque eu estava no processo que acontece com muitos de nós quando nós não temos o acompanhamento correto, que é perder a batalha para a depressão, né? Então eu estava nesse caminho. E também com envolvimentos com pessoas com transtorno de personalidade, que né, eles adoram a gente. É triste, mas é verdade, a gente demora para perceber. Então eu estava num processo completamente perdido, e o diagnóstico veio para me salvar. Porque nesse momento em que eu soube do autismo, veio a terapia correta, veio o psiquiatra, vieram os psicólogos, veio o tratamento adequado, e com isso eu consegui mergulhar de uma forma direcionada no autoconhecimento, que era um caminho muito solitário da minha vida, e com isso eu consegui respirar e dar saltos gigantescos no processo de autoconhecimento e autoaceitação, e com isso voltar a florescer. Então, para mim, foi libertador. E eu aconselharia todas as pessoas que tiver medo de dizer: eu vou ganhar um rótulo, vou ganhar não sei o quê. Não, você vai ganhar a sua liberdade de você poder ser quem você é. E de você conseguir se estudar, entender como você percebe, como você funciona, e se empoderar do nosso direito de ser feliz e de existir nesse planeta. E de dar a nossa contribuição do nosso jeito, com o suporte que a gente tem direito, né? Nós, autistas, temos o direito. Uhum. Né? Tem muita gente que hoje em dia desrespeita, né? O autista, né? Com a questão de fila preferencial. Muita gente não entende.
Mesmo você estando concordando aqui, a pessoa não vai ter que, tipo, pode estar afim assim, o tamanho do fundo assim. Uhum. Aí o caixa vê uma pessoa que é teia, não deixa passar na frente. Porque os outros pensam que todos vão furar fila. Mas o correto seria o quê? O idoso passar na frente, o autista também tem direito de passar na frente, tem Uhum. direito a isso, aquilo, mas eles não ligam. Sim, aí a gente tem que se empoderar e não se importar com quem não liga. O problema é de quem não liga, porque assim, se a gente tem direito às coisas que a gente está conquistando, é porque a gente precisa. Nada é dado de graça. Não é tipo assim, ah, uhul, eu vou ganhar o benefício de furar uma fila. Não, não é isso. Se foi determinado que a gente pode passar na frente da fila, foram psiquiatras, foram psicólogos, foram terapeutas ocupacionais, foi uma equipe gigantesca que fez uma pesquisa, que fez um estudo, que mandou, que alguém que fez a lei, que fez um projeto de lei, que foi analisado, que foi aprovado, que passou por um processo gigantesco para que fosse chegar no ponto da gente ter esse direito de algo que é necessário para a gente. Então, a gente não pode não defender o que a gente conquistou até aqui, porque é um processo que ainda está engatinhando, mas a gente já tem conquistas. E assim, uma pessoa que não é autista, essa pessoa, ou que não tem uma deficiência, ela simplesmente sai de casa, tá ali, tá cansada, vai pegar a fila, que saca uma filha, coisa chata, etc e tal, vai estar ali e vai seguir a vida dela. A gente sabe que muitas vezes, pra gente, pensar em enfrentar uma fila, porque pra gente nada é automático. A pessoa caminha automaticamente e pronto, a energia dela é só de caminhar. A nossa energia é de caminhar em linha reta, gastando várias energias, porque se a gente não focar em caminhar em linha reta, o nosso corpo vai zigue-zaguear. Então a gente gasta 4, 5 vezes mais energia, a nossa bateria é muito mais curta. E aí, quando a gente pensa em enfrentar uma fila naquele dia, sair naquele shopping barulhento, que a gente já sabe que o mundo é muito. Nós somos mais sensíveis, a maior parte de nós. A gente já sabe que sair para um shopping, sair para um supermercado, é algo que vai fazer com que a nossa bateria acabe muito rapidamente. Então, enfrentar uma fila às vezes faz com que a gente não saia de casa, a gente não pague o boleto, a gente fique devendo, a gente às vezes paralise simplesmente pelo fato de enfrentar uma fila. A gente sabe o que a gente passa. Então, por mais que sorrindo e cumprimentando as pessoas não percebam que isso tudo existe dentro da gente, que é um grande mérito de quem consegue camuflar, consegue mascarar as características para a gente conseguir menos prejuízo, né? Não é tipo, nossa, você não parece autista, né? Aqui com certeza eu tô parecendo porque eu tô tirando as minhas máscaras, tá? Eu tô me permitindo tirar essas máscaras, mas no geral, só de mascarar eu já gasto metade da energia que uma pessoa gasta só pra fazer uma atividade comum. Então, se eu vou pra furar fila, é porque eu preciso entrar na frente, saindo de casa, aquela vaga, ela é necessária pra mim, porque pensar em não conseguir a vaga do carro já faz eu ficar nervosa, tipo, será que vai ter a vaga do carro? Será que eu vou encontrar o carro? Será que eu vou, ai meu Deus, não, deixa, não vou. E todo o comércio tem que ter vaga para autista. Não é só de idoso, gestante. Todo comércio tem que ter. Tanto shopping, comércio, tem que ter. É lei aqui no Brasil. Sim. É lei. Como muitas vezes a gente precisa se organizar. A gente se desorganiza e com o acompanhamento correto a gente aprende como se regular, como, né? A gente tem as nossas ferramentas. Espero que vocês já estejam estudando sobre isso, né? Que é necessário a gente descobrir quais são as nossas ferramentas para a gente se regular. E a gente precisa de um lugar para se regular. Porque às vezes do nada do nada não, obviamente, você tá num shopping barulhento, tá cansado, coisas do tipo, esqueceu de ir no banheiro, esse tipo de coisa que acontece com a gente. A gente precisa se regular. As salas sensoriais, elas são, pelo menos pra mim, elas são algo que recarregam a minha bateria muito rapidamente. Então, muitas vezes, por exemplo, não tenho uma sala sensorial no shopping ou no supermercado. Eu vou no banheiro de deficiente. Se reorganizar, né? Que é um banheiro maior, que é um canto assim mais calmo, e a gente fica um tempinho ali, né? Se reorganizar a Se cabeça. reorganizar. Isso. Aí você entra lá nesse lugar pra você se organizar e vem a pessoa com a cara desse tamanho porque você tá entrando no banheiro, porque, sabe? Não, a gente tem direito também. Sim. Né? É certo. Então eu não tenho, eu ando com o meu cordãozinho quando eu preciso, né? Quando eu vejo que a minha bateria não tá, né, muito... já tá no finalzinho, né? Tem até aqui
my social battery, né? Minha bateria social, que eu vou marcando aqui. Normalmente só as crianças que prestam atenção nisso, vou ser muito sincera, mas eu marco, né? Como é que tá a minha bateria. E sempre uso O azul até... significa o quê? Aqui é mais cheio, aqui é mais vazio. Ixi, acho que eu vou comprar isso aí, Assim. viu? Ó, aqui eu tô bem cheia minha bateria. Aí não sei como é que vai estar quando terminar o programa, né? Mas aí eu vou marcando e também por uma questão de representatividade. Porque as pessoas têm que ver que a gente tá em todo canto. Que a gente tem todas as profissões, que nós somos pais e mães, né? Que nós somos juízes, nós somos atores, nós somos médicos, nós somos artistas, a gente tá em todos os lugares. Então, eu uso para as pessoas verem isso e começar a tirar esses estereótipos arcaicos, ultrapassados, de que autismo é uma coisa específica, um perfil específico, e que se você não tem exatamente aquelas características, você não é reconhecido e nem valorizado. De verdade, eu não me importo com isso, porque eu estou trabalhando tenho tanto trabalho para mim mesma, né, que eu não estou muito preocupada com o que as pessoas estão achando. Mas eu vejo que outros autistas, ou até normalmente as mães, né, que cuidam dos filhos, né, acaba ficando que as mães ficam e na maior parte das vezes os pais não ficam. Olham pra gente e falam, caramba, olha só, meu filho autista, se ele tiver o apoio e o suporte, olha só, eu tô vendo adultos autistas funcionais, né? Então, às vezes, só de usar isso aqui, a gente já ganha, já inspira outras pessoas a também lutarem pelo seu lugar no mundo. Que a maior parte dos autistas adultos está onde? Com um nível maior de suporte. Eles vão pra Autistolândia? Não, eles estão trancados em casa. Entendeu? E a gente tem o direito de sair. Com certeza. Então, de ver que a gente ocupa o nosso espaço no mundo. E aí, sempre que eu posso, eu uso quando eu quero, quando eu preciso e por representatividade. Sim. Uma vez eu fui pra São Paulo em 2017, fui pro Parque da Mônica, lá no SP Market, né? E aí eu tenho um primo que ele é autista, ele é nível 3 de suporte. E aí a gente foi lá, eu tava com o meu laudo, né? Aí eu cheguei lá, a moça falou, os dois são autistas? Aí meu tio falou assim, sim. Pois pronto. Ela deu uma pulseirinha que a gente podia entrar pela saída. Aí muita gente reclamava e falou assim, por que eles estão indo pela saída? Aí a moça foi muito legal naquele dia porque ela foi super docil com a gente. Ela falou bem naquele dia. Ela simplesmente calou eles, né? Falou assim, eles estão passando aqui porque eles são autistas. Aí aí ela chegou e falou assim, você pode ver aqui o laudo dele, ó. Ela mostrou aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui com o nome do doutor. Eles estão mentindo? Isso aqui é falso? Aí a gente brincou tranquilo, foi muito massa aquele dia, mas tirando aquele probleminha que teve, eu fiquei muito chateado com aquilo. Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha 2017, acho que uns 12, mais ou menos. Pois é, o que as pessoas que não são autistas não percebem é quanto constrangimento você causa para uma criança. Fazer a criança já, né, já tem todas as questões que acaba passando e achar que uma criança tá tirando sua vantagem. E aí você vê, mais uma vez, uma violência da criança se sentindo adequada por adultos que acham que merecem privilégios, né? Com certeza. O que você diria para Itauana criança se você pudesse voltar no tempo hoje? A Itaúna criança, ela nunca deixou de ser a que lidera. Sim. Então, sendo bem sincera, ela sempre está aqui. Né? Isso faz parte da minha personalidade. Eu, de fato, sou uma pessoa mais lúdica. De fato, tenho um universo interno muito rico, muito colorido, muito mágico. O que eu diria para ela é que, primeiro, você está certa. Adultos não sabem de tudo mesmo. Né? Eles são simplesmente pessoas com mais idade, no geral, a maior parte. Não é porque a pessoa cresce que ela ganha maturidade. Não é obrigatório isso acontecer. Mas
O que eu diria para ela é não implicar tanto com o fato de crescer, de se tornar adulta. Porque a Itaúna criança, ela tinha uma síndrome de Peter Pan, de ficar esperando de fato que o Peter Pan viesse voando para me levar para a Terra do Nunca. E ele não veio, foi muito frustrante isso. Mas ser adulto é o que dá pra gente o poder de decisão e de escolha. Então a gente fica de fato mais poderoso quando a gente é adulto. Porque nós podemos fazer nossas próprias escolhas. E se a gente tá com essa criança que sonha, que continua viva, mas a gente é adulto, ela sonha e a gente tem um poder de realização. Então eu diria, não tenha medo de ser adulta, você vai ter sempre seu espaço aí. Não brigue com isso, porque não tem como você evitar crescer. E crescer é bom. Com certeza. Então é o que eu falaria pra ela se eu encontrasse com ela na minha frente. Mas ela está sempre aqui comigo. Com certeza. E também eu já passei por isso. Eu estudava numa escola aqui em Fortaleza que eu fui obrigado a me retirar por conta disso. Uma professora, tava todo mundo brincando aqui, e ela me deixou lá sozinha com os carrinhos. Aí depois, uns dias depois, minha mãe trabalhava nessa escola e meu pai trabalhava no centro, né? Então a vida dos meus pais era corrida. Aí a diretora chegou e falou pra minha mãe assim: Renata, infelizmente eu vou ter que mandar o Caio embora porque a gente não aceita ele aqui. Minha mãe ficou chocada com essa notícia. Mas Poderia ela ter- deu um motivo? Não deu, porque esse colégio não queria pessoas com TEA lá. Não Se queria. fosse hoje, hein? Cadê os advogados? Eu não vou falar o nome do colégio pra não dar problema. Sim, Pra não sim. derrubar o vídeo. Sim, não, mas você vê como a gente já conquistou coisa, né? Sim. Porque foi um dia desses, né? Faz poucos anos. Mas hoje, né, vai fazer isso. Muita gente acha que ser superdotado é saber de tudo, mas na real pode ser bem cansativo, né? Como você equilibra o talento com a necessidade de suporte? Vamos lá. Ser superdotado vem. Nossa, eu acho que o Brasil é muito, muito mal com a gente, sabe? Porque é como se fosse assim: eles são inteligentes, eles se viram. E na verdade, não, a gente tem simplesmente um cérebro que funciona numa rotação diferente. Então a gente percebe as coisas mais rápido, o cérebro acelerado, a gente junta padrões, a gente. Principalmente quem tem a dupla excepcionalidade, né? Eu tenho os três, né? O combo, como eu chamo, eu ganhei o combo, que é o autismo, TDAH e exalta habilidade e superdotação. Pense no combo. Então, assim, a gente enxerga as coisas mais rápido, vai lá na frente, depois volta, depois vai mais de novo, e aí quando você chega lá na frente, você vê todas as possibilidades, aí o cérebro pega a pior, a gente já fica pensando na pior, aí amplia, como eu falei, né? Você quer saber de tudo, você quer aprofundar tudo, aí quando você tem TDAH, você começa aqui, aí vai pra cá, aí arboriza, aí quando você vê, onde é que vai fazer? Meu Deus, onde é que... Sabe? Então dá toda uma coisa que cansa demais. A gente precisa de um suporte, principalmente para as questões de crises existenciais, que eu acho que quase todas as pessoas superdotadas acabam passando por isso, que você enxerga tão na frente que você fica, tá, mas e por quê? E pra quê? E aí? E a maior parte das pessoas está simplesmente vivendo o dia a dia. E a gente tá no Big Bang, nossa, crise climática, mas do jeito que tá o planeta vai acabar. E cada um nos seus interesses enxerga lá na frente e começa as coisas a pararem de fazer sentido. Né? Então a questão do sentido, o propósito, o caminho, isso é uma questão que, sem o acompanhamento e sem a gente ter com quem conversar e sem a gente ter o direcionamento correto, muitas vezes a gente acaba caindo na depressão. E muitos de nós acabam sucumbindo e morrendo de depressão, que é algo muito comum para as pessoas que têm essas características, o que não é enxergado na nossa sociedade. Acham simplesmente que nós somos inteligentes e que por causa disso a gente se vira. O que acaba que nós poderíamos, como nós somos mentes criativas, né? Existem mentes no planeta que criam, tem outras que colocam em prática, tem outras que copiam, né? Se todo mundo criasse, era só caos. Se ninguém criasse, não caminhava. Então tem mentes que criam mais, né? A minha cabeça é uma fábrica de ideias. A cada segundo, milhões de ideias. Como a maior parte das pessoas que têm outras habilidades. Então, se você não aproveita isso,
a gente acaba essa sensação frustrante de ser algo desperdiçado para o mundo e para nós mesmos. Então, é exaustivo, não existe suporte necessário e adequado, principalmente para essa questão das habilidades. A gente já tem síndrome do impostor, que a gente acha que, nossa, não, nunca vai estar bom, isso não tá pronto, então eu não vou mostrar para ninguém, não tá tão bom assim, né? E às vezes as pessoas que têm habilidades mais medianas, elas estão aí vivendo, entregando, ganhando dinheiro, se colocando, conseguindo profissão e sendo muito mais bem-sucedidas do que uma pessoa que chega no nível de excelência, mas que não tem suporte para poder materializar ou trazer isso para o mundo, né? Então, é realmente extremamente exaustivo. E é uma das coisas que eu percebo que eu tenho menos suporte. Porque no autismo eu consigo a terapia adequada, né? Eu tenho psicólogo, né, pro autismo. Aí já tenho umas questões que eu consigo mais catalogar, como essa questão do autismo, né? A gente é mais pragmática, a gente é mais certinho, pelo menos eu sou assim. Então eu consigo resolver. Check, resolvido. TDAH eu tenho problemas porque eu tinha dificuldade de assumir o TDAH, né? Eu, tipo, não sou isso, eu não sou, mas eu sou. E onde eu sinto que eu tenho menos suporte é na questão das nossas habilidades. Eu tenho vários hiperfocos. Um dia eu fico focado no futebol. Um dia eu sou muito fã de automobilismo, né? Eu sou fã de corrida. Eu acompanhei desde criança, eu assistia com meu pai todos os domingos, Fórmula 1 na Globo, né? Eu escutava só o Galvão Bueno falando assim, como é essa corrida? Aí eu já escutava, eu já ia lá com meu pai. Todo dia de manhã eu sempre assistia com meu pai. Todo domingo era sempre isso. Ou era futebol ou era Fórmula 1. Eu tenho esse pé foco hoje, eu sou muito fã do Ayrton Senna, né? Um saudoso, né? E quando eu vi a série dele, no final eu fiquei assim, cara, como é que ele morreu? Por que ele morreu? Por que ele foi correr? Eu chorei. Minha mãe viu eu chorando e disse, mãe, o Senna morreu. Eu digo, meu filho, faz tempo. Eu disse, não, mãe, olha aqui a série, mãe. Aí eu comecei a chorar. Aí eu comecei a ficar fã do Ayrton Senna. E eu sou fã de Fórmula 1 desde criança. E sou apaixonado também por futebol. Sou muito fã. Desde criança eu pensava, minha vida, ó, vou ser o Neymar na vida. Vou jogar no Santos, vou fazer sucesso no Barcelona, mas enfim. Acabou empurrá-la. Mas tu gosta mais de assistir do que de jogar? Gosto dos dois. Assistir e jogar. Assistir e jogar. Tu acredita que eu vi a corrida e eu vi o Senna batendo? Foi em Imola, 94. Eu assisti. 1º de maio de 94. Foi chocante pra quem viu ao vivo também. Foi chocante. Eu sei de tudo. Sei data de nascimento. Só não sei o dia que estreou. Enfim, só sei a data de nascimento. Ele nasceu no mesmo mês que eu. Ele é de 21 de março, eu sou 3 de março. Ele é 21 de março de 1960. Eu não era nem plano ainda. Sim. Eu sou de 2006. Eu nasci aí, né, enfim. Nossa, quando tu nasceu, eu tava dublando a Cinderela. E eu era recém-nascido ainda. Meu Deus, quantos anos eu tenho? Eu não sei, eu lá por casa. Eu era recém-nascido ainda. Sim. E Tauana, a gente também sabe que além de toda a sua carreira, você também é mãe. E ser uma mãe autista traz desafios que muita gente nem imagina. Como é para você equilibrar as necessidades de uma criança com as suas próprias sensibilidades sensoriais? Ser mãe foi a missão mais difícil da minha vida até hoje. Eu não tinha planos de ser mãe. Obviamente, analisando a minha personalidade, eu já tinha categorizado que não era pra mim essa questão de casamento, de filhos e tudo mais. Eu já olhava e dizia, não, isso não faz muito sentido pra mim, né? Mas acabei tendo uma gravidez surpresa. Foi uma surpresa. E acabei me vendo como, além de tudo, como mãe solo. Porque a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, eu já fiquei sozinha, né? No momento que eu descobri isso. Ele te abandonou na gravidez? Ele terminou comigo na hora que ele soube da gravidez. Nossa. Então, e ainda disse pra mim que ele era infértil. Então foi algo assim que eu
ué, como assim, né? Então, eu tava no auge da minha carreira e acabei me vendo grávida. E depois descobri que o meu filho, ele também é autista. Então, sem saber, nós éramos dois autistas juntos nessa missão, nessa maternidade, nesse surgimento de uma mãe e de um filho. É, eu tinha conseguido categorizar e organizar minha vida para ser sozinha. Então eu tinha resolvido muitas coisas. Mas o fato de cuidar de uma outra pessoa, que ela pode morrer se você não cuidar, era algo que não estava nas minhas habilidades estudadas. E ele tinha características muito específicas, né? Uma necessidade muito grande de estar o tempo todo comigo, e eu me vi não conseguindo continuar os trabalhos e não conseguindo me organizar da forma como eu me organizava antes. Fora que a privação do sono, né? Que aí eu fiquei muito tempo sem dormir, cuidando dessa coisa natural da maternidade, o que é a questão do barulho do choro, que eu tenho questões com, eu tenho hipersensibilidade em todos os aspectos, auditiva, visual, olfativa. Então, tudo era muito intenso. Muito intenso. Até a gravidez eu consegui segurar, porque eu tava trabalhando, tava super distraída com isso, mas a partir do momento que nasceu, eu não sabia mais como funcionar. E aí vem uma grande insegurança. Eu vim intuitivamente buscar suporte da minha família materna, né? Da minha mãe, da minha avó. Por favor, me ajudem, me socorram. Então, intuitivamente, eu já vi que eu necessitava desse suporte e acabei dando uma pausa na minha carreira, porque eu não consegui fazer as duas coisas, ser mãe e continuar trabalhando com o ritmo que eu trabalhava, da forma como eu trabalhava, televisão, estúdio, teatro. Minha vida tinha que caber numa mala, porque eu morava em hotel, então era de um hotel para o outro. E aí, como a criança, não, você precisa de uma estrutura, precisa de algo que eu não estava, de fato, preparada, né? Então, foi uma missão exaustiva, desgastante. Se eu soubesse que nós éramos autistas, se eu tivesse um direcionamento, isso teria sido muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas eu acabei tentando durante vários anos da forma como eu funcionava e via que não ia dar certo e sem saber o que fazer. Para voltar a trabalhar. E acabei, de fato, tendo um grande prejuízo profissional, porque as pessoas me convidavam para trabalhar, eu levava ele comigo. Ele, com 2 meses, ele foi para Buenos Aires, a gente trabalhou e tudo mais. Mas aí eu ia para a tarde de autógrafo, no shopping. Essa criança não conseguia ficar com ninguém. Ele chorava desesperadamente, ele tinha meltdown, assim, absurdo de ansiedade de estar separado de mim. E aí, o que acontecia? Eu ficava nervosa, ninguém conseguia ficar com ele, e aí eu acabei me isolando com isso. E não conseguindo mais trabalhar, que era algo que me fazia sentir pertencente e útil para o mundo. Por sorte, eu tinha uma reserva financeira que eu conseguia administrar por um tempo, mas depois a minha autoestima e a minha autoconfiança foram esvaindo, porque eu não sabia exatamente o que fazer. E aí, obviamente, né, as pessoas achando que estão ajudando e querem dar pitaco na maternidade, você não sabe isso, você tem que agir assim. E nós, como autistas, nós não vamos ser mães típicas. Nós não vamos ser. Nós temos o nosso tipo de maternar, nós temos a nossa forma de agir. A gente tem que ter o direito também de maternar do nosso jeito. E durante muito tempo eu fui cerceada do meu direito de ser mãe como eu achava que tinha que ser. E somente depois do diagnóstico foi que eu falei, eu vou fazer o que eu acho, do meu jeito. Se traumatizarem, vai ser porque do jeito que eu acho que é o correto. E pasme, está dando super certo, estamos todos muito bem. Nosso lar agora é extremamente harmonioso, eu e os meus 2 filhos. Eu acredito muito no respeito, como eu não vejo hierarquia de idade ou de patente, eu não vejo isso. Então, para mim, eles são pessoas, eu trato eles como pessoas. Então, o respeito é uma das coisas mais importantes na minha casa. Ouvir a pessoa. Nós temos, né, não temos hierarquia, mas tem uma líder aqui, que sou eu que organizo, que tem uma função. Então, eles têm que seguir a minha orientação até eles serem adultos. Sou eu que decido como é que as coisas vão funcionar e como é que vai ser a ordem da nossa rotina. Mas, no mais, são pessoas com a sua identidade preservada e respeitada. E até então, tem que votar de castigo? Tem que fazer não sei o quê? Umas coisas extremamente arcaicas, violentas, né? Que não funciona, sabe? Eu não concordo com isso. E agora, eu bati o pé e eu sou a mãe do jeito que eu acho que tem que ser. Então, assim,
Sou funcional alguns dias, não sou funcional outros dias. Tem crianças que dependem de mim, um adolescente depende de mim. Como é que eu funciono? Comida congelada, tá ali as refeições bonitinhas, tudo no freezer. No dia que eu tô menos funcionar, a gente põe no micro-ondas, esquenta a comidinha, entendeu? A rotina tá toda organizada. Então, eu já me preparo para os dias que eu não estou tão funcional para que a casa flua. E vai ser assim, porque essa é a minha característica. E está funcionando. Eles são pessoas extremamente seguras, nós somos amorosos, a gente é unido, a gente tem uma relação de bastante confiança e bastante interação. Mas foi a missão mais difícil da minha vida, que eu só consegui parar de reclamar na minha cabeça de, meu Deus, pra que eu inventei isso? Por que quando eu me empoderei e decidi aceitar e colocar pro mundo que eu tenho um jeito de maternar, e que não é típico, e que não vai ser como o mundo espera que seja. Pois é. Realmente foi difícil, né? Foi destruidor. Foi desafiador. Foi. E aí, no caso, todo esse processo me deixou sensível para um alerta, né, para as pessoas que estão aqui neurodivergentes, né, principalmente autistas. O momento que você está mais fragilizado é um momento que pode ser que você abra brecha para que as pessoas com transtorno de personalidade se aproximem. Que eles percebem que você percebem a nossa ingenuidade, que a gente tem que botar muita energia para poder perceber. Eu não percebo malícia, por exemplo, eu tenho que estudar, eu percebo padrões, mas malícia eu não percebo, né? Eu tenho um delay emocional, então às vezes eu tô sentindo uma coisa de 4 dias atrás, aí sente aquele negócio, que é isso? No instante encontra um pensamento que às vezes não é o que tá acontecendo. Então, todo esse processo de pessoas com, tipo, narcisistas, psicopatas, pessoas antissociais, que fazem esse jogo psicológico que age de um jeito que você vai perceber daqui a 3 meses, ou daqui a 4 dias, você vai parar com a mão no processo. Na hora que você percebe, você já tá completamente detonado, né? Então, fica um alerta que na minha biografia isso acabou acontecendo. No momento de estar mais fragilizada, estar precisando de um suporte maior, de as pessoas que aparecerem prometendo esse suporte serem pessoas com transtorno de personalidade, né? E aí, o diagnóstico também me salvou, porque foi quando eu tive acesso a psiquiatra, psicólogos que perceberam os padrões dos lugares que eu estava, com as pessoas que eu estava, e que conseguiram me dar um direcionamento para que eu entrasse no perfil de estudo, e hoje eu percebo os padrões e consigo ter um pouco mais de discernimento das pessoas que é mais confiável, mais seguro a gente deixar se aproximar. Você acha que entender o seu próprio diagnóstico te ajudou a ser uma mãe mais compreensiva ou a identificar sinais nos outros? As duas coisas. As duas coisas. Ser uma mãe mais compreensiva, principalmente mais carinhosa comigo. Porque é um processo que a gente tem que construir, mesmo, tipo aquele que fala fake it till you make it, né? Tipo, finge até que se torna real. Então, da gente ir trabalhando pra gente ser mais carinhoso, pra gente validar os nossos sentimentos, que esse é um processo muito libertador. Do tipo, estou sentindo isso? Eu não sei se vocês têm essa questão com frustração, né? Porque meu limite de frustração, ele é inexistente. Mas eu sou adulta, então eu percebo, estou frustrada, respira, isso é frustração, vai passar, o mundo não funciona desse jeito. Acabam 2 segundinhos aqui, peraí, se organiza, volta e valida. Estou frustrada, sabe? Estou me sentindo triste, estou com raiva, estou brava. Valida e ser mais carinhosa comigo. Então, esse processo vem com o estudo do autoconhecimento, mesmo estudo do tipo, por que eu estou angustiada? Às vezes é porque eu esqueci de beber água, né? E aí no final do dia você tá com uma crise porque você não bebeu água o dia inteiro, tá desidratado, e o corpo tá, e você não sabe o que tá sentindo, né? Isso acontece comigo e eu já percebi que várias pessoas têm essa dificuldade de perceber vontade de ir no banheiro, de perceber que tá com sede. Então eu começo a pendular no final do dia. Minha filha, ela é maravilhosa, porque ela olha e fala assim, mamãe, você tá balançando, você bebeu água? Mãe, você... Aí eu, então, quando eu fico, meu Deus, meio assim, perdida, ela fala, mãe, calma, você só tá cansada. O dia tá acabando, você fez muitas coisas. Sente aqui, me dá um abraço, né, que me regula com um abraço. Então, de a gente perceber isso. Nossa, eu tô pendulando. O que foi que aconteceu? Ai, gente, eu esqueci de beber água o dia todo. Então... Com a pedra no rim.
Né? Então, o que que a gente faz, né? Garrafinha ali, garrafinha, ó, tem que tomar 3 litros, são 3 garrafas, uma tal hora, outra hora, outra hora. Anota, a gente tem que... a gente não funciona com essas questões mais organizadas, né? Pelo menos a maior parte de nós. Então, esse tipo de compreensão e esse autocarinho, né? Esse automaternar, né? De ser mãe de si mesmo, que é algo que eu não tinha natural, que tá fazendo a gente... eu e a minha família, a gente ter essa relação mais tranquila. E também perceber os padrões dos outros. Eu não sou profissional, mas várias pessoas que eu bato o olho, eu digo, não quer fazer um teste, não? Aí daqui a 3 ou 4 meses a pessoa volta e fala assim, menino, o que tu disse que eu sou mesmo. Então acaba acontecendo, a gente estuda pra gente e acaba percebendo nos outros também, né? Eu acho que uns 10 pessoas. Eu já cheguei percebendo disso. Não vai fazer um teste? Deixa eu te dar aqui um. Ó, frente isso aqui. Depois você vê o que acontece. Assim como pessoas também com transtorno de personalidade ou traços, né? De perceber e aí no final das contas realmente configurar que de fato a pessoa tem. Verdade. E é bom, e todo dia de manhã eu sempre acordo, tomo 2 copos d'água, que é pra já ativar o cérebro, né? Uhum. Porque se eu não beber água de manhã, já fico perturbado já do juízo. Eu não, todo dia eu sempre acordo. A primeira coisa que eu faço antes de ir pro trabalho, eu acordo, tomo meu banho, aí já deixo minha garrafa aqui do lado, já tomo pelo menos 2 goles. Aí fico vendo um vídeo, né? Aí quando dá umas 5h30 mais ou menos, eu faço meu café. Aí depois termino, lavo minha louça lá. Escovo meu dente, visto a blusa pra ir pra trabalhar. E aí depois vou trabalhar, segue rotina normal, volto pra casa, aí eu durmo, acordo só lá para as 8 horas da noite. Tem dia que eu chego cansado aí. Aí tem uma vez que eu cheguei em casa, tava muito cansado. Foi uma sexta-feira. Aí eu dormi acho que umas 2h30, acordei lá pras 8 da noite. Eu tudo escuro assim, meu Deus, onde é que eu tô? Uhum. Aí meu pai falou assim, não filho, tu tava dormindo, eu digo, tá. Aí eu tava assim, processando assim, hã? Uhum. Tava o quê? Aí meu pai falou, tava dormindo, eu, tá. Aí eu fiquei assim, fiquei com aquele olhar assim que eles ficam, né, quando acorda, ainda processando, né? 2 horas pra fazer Como download. eu digo, né, fazendo download, né? É. Aí eu fico assim, meu Deus, dormi tanto assim. Enfim. Que recado você daria para outras mães que acabaram de descobrir o autismo, seja nelas mesmas ou nos filhos? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso time, né? Alguém falou algo que eu achei interessante, de canhotos mentais, né? E eu diria, estude sobre autismo, para vocês não julgar, por exemplo, se no caso for seu filho, né? E provavelmente se é um filho, há uma grande possibilidade de ou a pessoa também está no que a gente chama de espectro ampliado, ou também descobrir que é autista em algum momento, né? É bem comum. Nunca julgar o livro pela capa. E saber o que é o transtorno. Para de repente a pessoa não ser julgada por questões do transtorno, né? Porque você pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência mais aparente, uma pessoa que é cega. E aí você diz assim, cara, tu não tá vendo isso? Nossa, que incompetente, você não tá vendo esse negócio na tua frente, né? Ou uma pessoa que não tem uma perna e você fala, corre mais rápido, entendeu? Ah, tu vai usar muleta. Não acredito, tu vai usar uma muleta. Você precisa dessa... Não, né? Então, assim, às vezes a gente é julgado por questões que fazem parte da deficiência, né? Então vamos estudar para que a gente consiga ser tanto mais carinhoso com você, caso você tenha descoberto que é autista, como com seu filho, com sua filha, né? Entender o que é personalidade, o que é o transtorno, como é que a gente pode fazer, qual é o suporte necessário, né? Porque todos nós precisamos de suporte. Então, qual é o suporte para cada um? E isso eu acho que é fundamental para que a gente consiga se empoderar e assumir o nosso lugar, o nosso direito de ser feliz nesse planeta. Com certeza. Ainda mais o autismo não é uma doença. Isso é Não. uma habilidade diferente. É um outro tipo de ser humano. Sim, com certeza. Tawana, foi uma honra conversar com você. Você não é só uma voz de princesa, e sim uma voz
de muita força para a nossa comunidade. Agora gostaria de perguntar, qual a dica que você daria para uma jovem autista que gostaria de seguir na carreira na arte ou na comunicação? Uma Que recado você dica daria para ela? primeiro, não desista do sonho. Sabe? O que eu falo, a criança sonha, o adulto realiza. Vá atrás de ver o que você precisa para realizar. Quais as habilidades que você precisa para conseguir. E aí estude essas habilidades. Para no momento que a oportunidade aparecer, você está pronto. Está pronta. Busque, estude quem você precisa conhecer, para onde você tem que ir, quem está lá. Não tenha medo de conversar com pessoas que já conseguiram o que você quer. E pedir o caminho das pedras. E pedir ajuda, pedir auxílio. Fale sobre o seu sonho com as pessoas, porque ninguém vai entrar na sua cabeça e adivinhar. E muitas vezes, o que você está procurando, tem alguém procurando você. Sabe? Muitas vezes tem uma pessoa que, eu preciso exatamente de uma pessoa com essas habilidades, com essas características. Cadê essa pessoa? E às vezes é você. Então vocês estão se procurando, nós estamos nos procurando. Então, de pensar dessa forma, eu tenho algo para oferecer para o mundo e tem alguém que precisa disso que eu tenho. Então, por favor, que a gente se encontre, que dê match, né? Então, eu tenho isso para poder, para aconselhar. Funcionou para mim, continua funcionando e vamos trabalhar para manter o entusiasmo. Manter o entusiasmo, fazer a nossa parte e acreditar. Porque de acordo com o processamento preditivo, o que acontece na nossa vida é o que a gente acredita. O que a gente tem o cognitivo de perceber porque a gente acredita naquilo. Então vamos treinar o nosso cérebro, aproveitar a neuroplasticidade, treinar o nosso cérebro para a gente poder convencer ele do que a gente quer e acreditar o que a gente quer que aconteça. Sim. E onde o pessoal pode acompanhar você e o seu trabalho? Pode assistir a Floricultura da Nanda no Disney Plus, que tá. Dinheiro, viu? Você pode assistir, tem várias dublagens minhas também no Disney Plus, tipo Phineas e Ferb, né? Já assisti. Tu assistiu, eu que faço aquela voz. Perry! Sou eu que faço. Nossa! As Monitor rico? O Perry, aquela fase, sou eu que faço. Aí tem uma cantora no Phineas e Ferb, que era a Beth. Estejam prontos para as Beths, pronto para as Beths. Eu sou a Beth. Faço Casa do Mickey, Bambi 2, Cinderela 3, né? Eu faço a abertura. M-I-C-K-Y, a do Mickey Mouse. Daquela... Era que o Mickey falava... Misca, Musca, Mickey Mouse. Isso aí mesmo. Ele era o nome de um objeto que ele colocava lá os objetos, tinha um objeto misterioso. Eu esqueci o nome. O Toodles! Sim. Nossa, eu assistia sempre na Disney Junior, né? Sim. Nossa, eu chegava da escola, eu ligava a TV, já colocava no Disney No Disney Junior, que era o meu canal. Eu era do Junior. Aí também passava no Channel e agora tá no Disney Plus. Também tá no YouTube, pra quem não assina o stream da Disney. Você pode procurar a Floricultura da Nana, pode procurar as dublagens, pode me seguir no Instagram, Itauana Ceribelli, que tem algumas coisas que eu coloco lá. Se você é de Fortaleza e você quiser, você pode assistir os meus shows. Eu tô sempre fazendo shows em Fortaleza. Esse ano eu tô completando 30 anos de carreira artística, então vou fazer shows lindos, né? Vou fazer até um show no Rio Mar no segundo semestre. E aí, se você estiver acompanhando, todas essas divulgações estão lá, né? E tantas coisas que eu já fiz, como as coisas que estão para acontecer, pode encontrar no YouTube ou no Instagram. Eu já me assistia muito Cinderela e teve até uma parte 2 do filme, né? Que foi o príncipe, né? E o pai do príncipe, eu acho que era o José Santa Cruz que dublava ele, né? Desse novo, não sei te dizer, mas eu vi o 2, tinha uma parte 2 que quem dublou o pai do príncipe encantado foi o José Santa Cruz. Sim, o saudoso. Eu gostava da voz dele. Sim, maravilhoso. Nossa, ele já foi aquele personagem do Toy Story, esqueci o nome. Tentando lembrar. É o Mineiro, eu acho. Sim. Que eles iam ir pro Japão, aí o Woody
disse que tinha dono e depois no fim. Uhum. Eu sou muito fã da Disney. O vilão, spoiler. Gosto. Eu me identifico assim como o Woody. Eu sou muito fã do Woody. Mas eu sou muito fã da Disney, eu amo a Disney. Desde criança eu era muito fã de carros. Eu ia te perguntar, tu falou que gosta de corridas e ele gosta do McQueen. Ou do Mate. Eu gosto muito do McQueen. Eu era fã desde criança. Eu sonhava. Quando eu olhava pro McQueen, eu tinha foco. Eu dizia, meu Deus, eu quero ter o pijama dele. Quero ter a roupa dele. O meu filho também. A cama do meu filho era do McQueen. Eu vivi todo Eu amava do carros McQueen. naquela época. É. Sim. Eu amava os Incríveis também. Um dos meus principais e primeiros hiperfocos foi Disney. E esse foi um dos mais profundos e mais duradouros. Foi o hiperfoco na Disney. Aquela dublou Phineas e Ferb. Há muitas coisas no Phineas e Ferb. Toda semana eu fazia alguma coisa. Dublou aqueles caras que cantavam. Do Facebook. Do Smith foi o Marcelo. Foi o Marcelo. Marcelo. Nossa. Eu sempre escutava aquela música lá. Eu não sei nem como é que canta, hein? Os nomes Do Facebook. Eu tava desse Entrem no Disney Plus e assistam de novo. Pra vocês saberem essa música. Eu gostava mais daquele trecho que a pessoa tinha um... Você está assistindo no Disney Channel, que faz assim. E sim, Nossa, é difícil fazer aquele negócio com a varinha. É. Era difícil desenhando. Mais pra direita, mais pra esquerda. Parece fácil, mas na hora de gravar não era fácil. Nossa. E antes de encerrar o nosso bate-papo, você poderia dar uma palhinha pra gente? Posso. Eu vou cantar um trechinho da Cinderela. Pode. Tá certo? Devo confiar no meu coração, só assim os sonhos se realizarão. Outra vida me espera e por ela vou lutar. Vou em busca do amor que a minha história vai contar. Eu quero muito mais que sonhar. Nossa, muito obrigado mais uma vez e seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Já segue ela aí no Instagram, segue a Adapto também e até a próxima. Tchau, tchau. Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada do nosso podcast Pode Dar Voz. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve aí. E segue também a Itauana no Instagram, segue também a Adapto. Um forte abraço e valeu!